Agora, as manifestações são com caridade. Se nos deixarem entrar, manifestamos a verdade dentro das sinagogas. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Aos Hebreus, Oivrim, capítulo 1. Educare. Este livro, pela linguagem, fica claro que também é de autoria de Paulo, e não de Apolo, Silas, Barnabé, Priscila e tantos outros que chegam a dizer. Está claro, está explícito. Tem teólogos eruditos que dizem, não, porque a construção, a forma que ele abrange o Velho Testamento, é só quem nunca leu. É quem não ama as palavras. Porque o erudito, que é o que significa erudito, aquele que ama de fato as palavras, ele percebe claramente que é Paulo quem escreveu. Clemente, um dos primeiros fráteres, depois de todos os que conhecemos, ainda no primeiro século, citou este livro de Hebreus em 95 depois de Cristo, provando sua legitimidade e autenticidade. Só para vocês verem que esse livro não foi acrescido depois, que alguém pode dizer, Hebreus foi colocado depois pela Igreja Católica. Sim, foi compilado depois, mas era um livro já conhecido da Eclésia e respeitado como carta de Paulo. Esse livro foi escrito entre 62 a 65 depois de Cristo, portanto também é uma das últimas cartas, últimos livros, epístolas de Paulo. É o livro das duas Bíblias. Você pode escrever aí? Escreva assim. Escreva assim, ó. Aos Hebreus, Ivrim, é o livro da dualidade bíblica. É lindo isso. Aos Hebreus, olha para quem que é. É para os judeus, israelitas, hebreus de Hebron, israelitas de Israel, judeus da Judéia, da tribo de Judá. É o livro das duas Bíblias, a dualidade bíblica. Sempre aquela frase que eu uso há 7 anos, o que era e o que é. O sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. As diferenças entre a primeira e a segunda Bíblia. O autor prova aos hebreus, Ivrim ou Yahudim, que toda a Bíblia aponta para Yahshua. Embora o Códex Vaticano exiba Hebreus após 2 Tessalonicenses, antes ele vinha logo após aos Gálatas. Poucas pessoas sabiam, mas os originais não têm pontuação, nem capítulo, nem versículo. Por isso nós estamos parcialmente resgatando isso, não dá para resgatar totalmente, senão as pessoas se perdem. E poucas pessoas sabem também que quando começou o trabalho de divisão de capítulos e versículos, esse Códex do Vaticano, por exemplo, ele emendava todas as cartas. Então você chegava em Hebreus, era o capítulo 56, 59. Então juntavam todas as cartas e ficava lá 80, 90 capítulos, entende? Não era como é hoje. Muitas coisas mudaram na Bíblia por causa dos massoretas, ou massoréticos, como já revelamos em graus anteriores. Preste atenção. Os massoréticos, termo em hebraico, para aqueles escribas judeus que eram responsáveis por manter sagradas, intactas as palavras do Velho Testamento, se preocupando, o Tanar, que é anagrama de lei, profetas e poéticos, poesias, com as traduções cristãs. Presta atenção nisso aqui, senão você não vai entender. Os massoretas, esses escribas judeus, a preocupação deles era a seguinte: se preocupar com as traduções cristãs. Como surgiu o cristianismo e ninguém conseguiu parar o cristianismo, eles estavam preocupados com o interesse dos cristãos em fazer bíblias para eles. Rolos, que até então eram rolos, antes do papel. A preocupação dos judeus era que os cristãos amassem mais o Velho Testamento que eles. Porque enquanto os judeus estavam
praticamente cuidando do Velho Testamento assim de uma forma tão secreta, discreta. Os cristãos chegaram e começaram a propagar essas mensagens. Então os judeus ficaram desesperados. Imagina eles que guardaram aquilo por 1.500 anos. E se for contar Abraão por 2.000 anos. De repente chegam os cristãos usando os livros deles. E o medo deles é que a história se perdesse, se pervertesse. Você já pensou você guardar alguma coisa por 1.500 anos, 2.000 anos, de repente chegam os cristãos e mudam tudo? Você não sabe o que os judeus fizeram? Eles começaram a responsabilizar escribas, pagando esses escribas, para que esses escribas fossem responsáveis por um lobby de preservação das escrituras, para que o judaísmo não fosse afetado. Prestem atenção. Prestem atenção. Eles trabalharam muito do século 6 até o século 10, do ano 500 até o ano 1000 depois de Cristo. Messorá vem do hebraico tradição, igual Talmud, porque eram rabinos ou escribas que preservavam os dogmas e a tradição judaica. Daí o porquê de termos o cristianismo como reforma do judaísmo, pois as Bíblias protestantes e católicas usaram as Bíblias massoréticas como fontes para suas traduções. Então vamos lá, vou explicar de novo. Isso aqui é muito importante. Se você não conseguiu guardar porque é muita informação, guarde pelo menos isso aqui, ó. Escreva aí. A Bíblia massorética, pode escrever aí, foi a fonte, a origem das traduções protestantes e católicas. Sabe o que isso significa? Que famílias judaicas que mantinham os textos para o judaísmo, beneficiando o judaísmo, deixaram originais, deixaram suas Bíblias massoréticas, que foram a inspiração para os evangélicos, protestantes, católicos, que era tudo que o judaísmo queria. Tudo que o judaísmo queria é que os cristãos usassem seus textos, suas fontes massoréticas, para que assim o cristianismo fosse um puxadinho do judaísmo. Uma casa judaica reformada. Uma filha. Por isso que eu digo vó judaica, mãe católica e filha protestante. Quem entendeu? Isso é muito importante de enxergar do porquê que a gente faz esse trabalho da Bíblia e do grande perigo de abrir a Bíblia com ego. Paulo inicia. Durante 4.000 anos, o Criador falou muitas vezes e de várias maneiras aos que vieram antes de nós. Nos últimos 1.500 anos desde Moisés, falou com as gerações passadas por meio dos profetas que denunciavam a corrupção sistêmica religiosa, que alertava o povo, que mostrava o caminho e que apontavam para a vinda do Machia, que é Jesus Cristo. Mas agora, o Criador que fez o universo se fez filho, porque pai significa gerador, criador, plasmador. Filho significa gerado, é metáfora. E não trindade. E este homem se tornou herdeiro de todas as coisas. Como é que pode
Deus se tornar herdeiro daquilo que ele mesmo tem. Porque é só metáfora. São manifestações. Por isso que está no título aí do grau, Jesus, o avatar do Criador. Você já vai entender. Este homem, o Filho, como chamamos em metáfora, em alegoria, é o avatar. O que é avatar? Avatar, no hinduísmo, é o encarne do Ser Supremo. É a capacidade de uma divindade, ou a divindade, encarnar em alguma coisa. Ora, a teologia fala isso. Então, portanto, não é o hinduísmo só. A teologia fala sobre Emmanuel, sobre Iá, de aleluia, Shua, o Iá que veio salvar. A teologia fala sobre teofania, sobre angelofania, sobre epifania. E é isso que Jesus é. Então não seja tolo. Aprenda. Este homem, o Filho, como chamamos em metáfora, o Filhos Dei, é o avatar, é a encarnação do Criador. É o holograma. Lembra do grau Jesus, o holograma do Pai? Por que holograma? Porque na tua Bíblia está escrito a luz que projeta tudo. O que é uma luz que projeta tudo? Um holograma, mas um holograma de matéria. 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Você lembra? Isso é quântica. A imagem, o espelho, todos os sinônimos dessa raiz. A luz da glória, ou a luz do poder do Criador. Escuta bem. E a expressão exata do seu ser, ou da sua pessoa, da sua ontologia, de quem ele é. A luz que projeta todas as matérias existentes. A sofia, o verbo, por isso filosofia, a sabedoria que sustenta todo o cosmos, micro e macrocosmos, que morreu por nós ao encarnar como filho, purificou nossos pecados, usando a metáfora do Velho Testamento, e agora como destra, isto é, como direita, porque Jesus é a mão direita do Criador e o anticristo será a esquerda, na dimensão imaterial, isto é, nos céus. É superior aos anjos, está assim na tua Bíblia. Porque anjos, que são as suas emanações. Ora, quem nunca estudou Gênesis 1:1, Gênesis 6, Gênesis 3, Gênesis 8, Gênesis 10, Gênesis 11, não vai saber o que é isso. Mas quem estudou todos os graus já sabe o que é isso. Dimensão imaterial é céus. Ele se tornou superior. Por quê? Porque ele desceu, encarnou em um homem, venceu o terceiro e poder, venceu o seu ego, venceu o mundo material e subiu exaltado para ser o primeiro a ser ressuscitado, para ser o primeiro, o segundo Adão e o primeiro dos homens a restaurar a imortalidade com ressurreição. O que é isso? Nós tivemos 4.000 anos de manifestações angelicais. A virtude de guerreiro Miguel, a virtude de mensageiro Gabriel, a virtude de curandeiro Rafael, tá entendendo? Anjos. Uma manifestação. Deus desceu como um anjo, destruiu 185.000 numa noite, soldados de Senaqueribe. Deus enviava um espírito, um anjo, espírito e anjo é a mesma coisa, para perturbar Saul, crivá-lo. Um espírito Deus enviava para perturbar reis poderosos, para tornar um homem animal como Nabucodonosor. Enviava anjos, seus espíritos, para fechar a boca dos leões, Daniel. O que eu estou dizendo é que essas manifestações, como aqueles 2 que foram para Ló e o terceiro delta anjo que ficou na casa de Abraão, diante do qual Abraão se dobrou. Então é um anjo? Não. E aquele anjo que apareceu no sepulcro quando Jesus ressuscitou?
que estava do lado de dentro, daqui a pouco, quando Maria foi sair, estava do lado de fora, e era o próprio Jesus. Quem lembra desse grau da ressurreição? Então, anjo, espírito, sefirot, emanação, virtude, é tudo a mesma coisa. Mas você tem que assistir, 72 energias do bem e do mal, 72 emanações, 72 nomes de Deus, 72, 72, 72. Por isso que ele escolheu 72 discípulos, para serem 72 homens, no qual ele iria encarnar por seus espíritos, com seus espíritos, para distribuir a verdade ao mundo. Então, este homem, que é Deus, Emanuel, quando venceu o mundo e voltou, passou a ser superior a todas as outras aparições e manifestações de antes. Você lembra, nós vamos ler em Judas original, Miguel disputando o corpo de Moisés? Metáfora. Pois essa disputa, ou daquele anjo da morte que desceu sobre o Egito para ferir os primogênitos, quem lembra? Deus mata ou não mata? Tudo isso é muito pequeno diante deste novo anjo, Jesus Cristo. Deste arcanjo, Jesus Cristo. Que não é Miguel, não é Rafael, não é Gabriel. É a maior manifestação angelical, o maior espírito feito carne. Está entendendo? A maior emanação feito carne. Por isso que está escrito aí, se tornou superior a todas as 72 emanações, porque só essa veio salvar. A maior epifania, a maior teofania. Isso aí, o Claudinei lembrou muito bem o anjo que lutou com Jacó, e lutou contra quem? Contra Deus. Quem que era o anjo? Deus. É a manifestação, as pessoas não aprendem, acham que o céu é cheio de anjinhos, por causa do desenho da Idade Média. Teofania. E o seu nome agora também, nome representa autoridade. Tem mais autoridade do que todos os outros nomes, mais do que Miguel, Rafael, todas as derivações do tetragrama. São 72 derivações do tetragrama que vocês viram nos graus antes do 145. O tetragrama, YH, WH, transliterado. Aí são 72 derivações de nomes de emanações. O nome de Jesus, Yahshua, que também vem do tetragrama, é o maior nome, o mais poderoso nome, com a maior autoridade do que todos os outros nomes de manifestações angelicais. Entendeu isso? Olha só o que é que Paulo vai fazer. O Salmo 2, versículo 7, nos diz, ele só disse o Salmo, eu coloquei o número aqui porque hoje nós temos a subdivisão em números. Abre aspas. Tu és o meu filho. Hoje te gerei. E em 2 Samuel 7,14, olha só o que é que Paulo vai citar aqui. Pouca gente sabe disso aqui. Quem é do tempo do dessistematizando, desteologizando, reconsiderando odre e cristianismo pagão de Frank Viola? Quem aqui é do tempo de 2012 com Akel? Quem lembra dos nossos textos sobre templocentrismo usando Samuel 7 para mostrar que a promessa não diz respeito a Salomão, que se colocou no lugar do descendente? Até hoje eles acham que é Salomão por causa do templo de Salomão. Vem aí o terceiro templo por causa desse erro. Toda a maçonaria pensa assim, embora muitos maçons sejam mais evoluídos que isso, mas a maior parte é templocêntrica, material, não enxerga que esse texto está falando de Jesus Cristo, do reino que será eterno. E pouca gente sabe que Hebreus, Ivrim, capítulo 1, está falando do Salmo 2, 7 e de 2 Samuel 7, 14. Olha o que está dizendo aqui, ó. Salmo 2, 7. Tu és o meu filho, hoje te gerei, te plasmei, te formei, te criei. E aí vem toda a discussão se Jesus foi criado. É óbvio que Jesus não foi criado. Um ser onisciente, onipotente, onipresente, ele, para ser Deus, tem que ser eterno, atemporal, sempre existiu.
Ele apenas existia, como diz Yohanan 1:1, e encarnou em um homem. Encarnou em um homem. Encarnou em um homem. Por isso gerei. É poético. Aí quem não entende texto poético tem denominação por aí. Tem denominação por aí que acredita que Jesus foi criado. Tem religião por aí que acredita que Jesus foi criado. Olha a situação, que Jesus é menor do que Jeová. É lamentável. Segundo Samuel 7,14, preste atenção, nos diz, abre aspas, eu serei seu criador, isto é, seu pai, seu gerador, seu plasmador, e este homem será o meu filho, que não é Salomão. Aí ele diz assim, essa passagem nunca falou a Salomão ou ao seu templo, vocês que defendem o templo, também não falou a nenhum dos anjos. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? O que Frank Viola fez no livro dele, o que Haeckel fez no Desistematizando e Desteologizando, o livro que eu escrevi, o primeiro livro que eu escrevi. Que diz o que nesse livro? Isso aqui, ó, a explicação que Paulo está dando aqui em Ivrim, Hebreus capítulo 1, Samuel, segundo Samuel 7,14. Ele está dizendo o seguinte. Também encontramos na primeira Bíblia, em Deuteronômio, Devarim 32:43, abre aspas, todas as manifestações de sefirotes angelicais, emanações do Criador, o adorarão, pois ele será superior. Ora, se você pegar e interpretar literalmente, não entende metáfora, linguagem figurada, você vai achar que Jesus foi criado. E foi criado? Sim, a matéria sim. O bebezinho, a inseminação celestial, no ventre e no útero de Maria, sim. Quem está entendendo? Então, como é que você interpreta isso aqui? Todas as manifestações angelicais vão adorar a ele. Aí um monte de gente imaginando Jesus voltando na assunção aos céus, voltando da terra, chegando nos céus. E os anjos todos adorando ele, se dobrando diante dele. Ó, Rei dos Reis, ele voltou. Aí citam até o Salmo 24. Quem é esse que está entrando aí? Jesus Cristo. Ele é maior agora, ele é honrado. Até então ele era importante, mas não tão importante. Agora, vem cá, Jeová chama ele. Agora eu vou te honrar. Tudo isso é pueril, infantil, você não aprendeu a verdade. É o que a teologia diz para colocar debaixo do tapete a dualidade. Então o que está dizendo aqui? Todas as manifestações angelicais o adorarão, sabe o que é isso? É no sentido metafórico de dizer o seguinte, vão se prostrar, não vão ser nada, porque aquilo que adora é inferior, está de joelho. O que ele está querendo dizer é o seguinte, como é que ele começou o capítulo? Deus falou muitas vezes através dos anjos durante muito tempo, mas agora falou através do próprio Filho. Em outras palavras, antes nós já tínhamos manifestações que condenavam o erro do homem, mas agora Jesus é a própria manifestação dele em carne. Não é um anjo que vem, que vai e que deixa Saul 3 dias nu, profetizando em terra, só de cueca. Você sabia? Só com paninho amarrado nos órgãos sexuais. No órgão sexual, na genitália, cobrindo a genitália no chão. 3 dias profetizando, você não sabia disso? O anjo desceu, pegou Davi, fez a mesma coisa, deixou ele nu, dançando em volta da arca. Não, agora é uma manifestação definitiva.
É a última chance aos homens, é a graça. Por isso que ele está dizendo assim, tudo aquilo que foi manifestação que vocês consideram antes, não é nada. Essas manifestações vão adorar essa manifestação, a manifestação. As outras ficam de joelho diante dessa grande manifestação que se chama Jesus Cristo. E isso eu falo para judeu messiânico, nazareno, ortodoxo. Essa carta é para eles. E é para vocês, igrejados e desigrejados, que são uma vergonha, que ficam caindo na mentira, na falácia dos judeus, acreditando em J, nome Yalhul, Yalhul, com ditongo, sem ditongo. Vocês, que vergonha. Pessoas que até inclusive estão desacreditando de Jesus, é impressionante. Mas enfim, é como Paulo disse, quem é da verdade chegará lá. Aí ele diz, também nos Salmos, aqui ele cita o 104, versículo 4, encontramos, abre aspas, as suas manifestações angelicais são como ventos, e os seus servos são como relâmpagos ou labaredas de fogo. É como ele faz. Fecha aspas. Entenderam isso? Perfeito. Luan Campagnoli. É o que a gente tem falado sobre a sexta de Deus que vem agora. Perfeito. Perfeito. Um espírito veio atormentar Saul. Um espírito virá atormentar a terra. Vocês entenderam, né? As suas manifestações angelicais são como ventos e os seus servos são como relâmpagos. É assim que ele faz. Sabe por que Paulo está citando isso? Porque os fariseus bíblias davam muito valor para anjo. É anjo aqui, anjo lá, anjo, 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 anjo. O Velho Testamento é tudo anjo. Aí você falava de Jesus, que Jesus é o Messias. Não, isso aqui é para os anjos. Quem está entendendo? Aí ele está citando e dizendo o seguinte, esse texto aqui do Salmo 104, versículo 4, é o que de fato são os anjos. Sabe o que os anjos são? Apenas manifestações como vento. O que é vento? Jesus, inclusive, quando estava em carne, disse assim, que o Espírito age como um vento, para cá, para lá, para cá, para lá. Assopra para cá, assopra para lá. É como Deus faz, é como Deus usa, é como Deus quer. Em outras palavras, o Criador se manifestava com anjos aqui e acolá como vento. Vinha e saía. O vento fica? Não fica. O vento vai. O vento vem e o vento vai. E os seus servos, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Obadias, eles todos como relâmpagos, vêm e vão, morrem. Como labaredas de fogo, vêm e vão, como brasas, ficam um tempo brilhando e depois acaba. Entenderam? Aí ele está dizendo assim, só que o Filho, mas sobre o Criador feito Filho, a primeira Bíblia diz nos Salmos 45, do 6 ao 8, o teu trono, ó Criador, existe atemporalmente, não tem trono nenhum, gente, é metafórico. E o cetro do seu reino é de justiça. E diz mais, amas a justiça e odeias a injustiça, por isso o Criador imaterial planejou. Aí na tua Bíblia você não vai entender. Por isso o Criador imaterial planejou um Criador material se tornar homem, se fazer homem, se tornar filho, feito filho. Você será o Messias, que significa ungido, que significa Cristo do grego, com óleo de alegria, fecha aspas, e presta atenção. Aí na tua Bíblia você encontra, o meu Deus disse ao teu Deus. Deus disse a Deus. Como assim Deus disse a Deus? A Trindade vai dizer, os teólogos trinitários da Santíssima Trindade, católicos evangélicos vão dizer, olha, Deus e Deus, duas pessoas. Não! Deus é errado, único. Ele é espírito, ele é um ser que se manifestou num avatar Jesus. Jesus é apenas uma manifestação do Criador para a salvação dos homens. Depois ele receberá um novo nome, você nunca leu?
E ele deixará de existir depois que ele reinar conosco, de que ele fizer justiça, ele voltará a ser o que ele é, o Espírito, a luz. Você não terá Jesus andando com você para sempre. Jesus ficará contigo até fazer justiça. Você verá Jesus. A imagem que ele teve na terra, você vai abraçar ele, comer com ele, andar com ele. Você verá ele julgando mortos e vivos. Mas depois, ele deixará de existir. Como ele é hoje. Esta imagem. E passará a ser o que ele sempre foi. Um Espírito. Porque ele já se apresentou a todos. Porque o mundo já fez sentido. Tudo terá seu tempo. Então é isso que está dizendo aqui. Ele ama a justiça, odeia a injustiça. Por isso que o plano original dele é o seguinte: é um espírito imaterial. Espírito já é imaterial. Que se materializou, se tornou mortal, se tornou filho. E esse é o Messias. Este é um ungido. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Hebreus, saibam, Jesus Cristo que vocês mataram é o Messias. Já em outro salmo, que é o 102, do 25 ao 27, diz: no Gênesis, Yah, no Bereshit, no início, no princípio, criou toda a matéria. Tua Bíblia diz terra. E aí os terraplanistas acham que é fundamento, interpretam tudo no literal. Fundamento. O que será? Por que fundamento? Fundamento. Não entendem que é metáfora. É a mesma coisa que ler dragão no Apocalipse e imaginar uma serpente alada. É metáfora. Criou toda a matéria, isto é terra. Aí diz os céus, isto é imatéria. Tudo que não podemos ver, mas existe, nem tocar. Tudo, matéria e imatéria, é obra das tuas mãos. Fecha aspas. E diz ainda, abre aspas, toda a matéria passa e vai. Salomão com seu cetro de ouro dizendo, vaidade. Mas o Criador feito filho é atemporal, é eterno. Sabe o que é isso? Paulo estava querendo dizer o seguinte, tudo vai passar. Tudo, toda a matéria, ele diz em seguida, envelhece como roupa. A roupa envelhece. Aí ele diz, toda a matéria será transformada, alquimizada, transmutada, como uma roupa sendo transformada, como uma roupa sendo trocada. Sabe como é que o Criador vai fazer quando ele vier no seu reino? Ele vai arrancar essa crosta terrestre, essa ígnea, logo abaixo, todas as rochas superficiais e sedimentares, e vai trocar como se fosse uma roupa. Ele vai arrancar a roupa da terra e vai trocar a roupa da terra. Ele está entendendo? Isso aqui é metáfora. Toda a matéria será transformada como uma roupa sendo trocada, mas tu, ó Criador feito homem, Jesus, Yahshua, é atemporal, é eterno, é para sempre. A Sofia nunca envelhece. Outra passagem da primeira Bíblia que os rabinos até hoje não entendem, Paulo diz, e hoje pastores e padres não entendem, é o Salmo 110, que diz, abre aspas, senta aqui como a minha destra direita e fique aqui até que eu destrua seus inimigos, fazendo deles um banco de ouro, um escabelo, um estrado dos reis. O primeiro rei a ter um escabelo, um descanso para os seus pés foi Salomão. Ele tinha um banquinho para colocar e descansar os seus pés, colocar os seus pés feito de ouro. Então veja,
Sente aqui como a minha direita, ele é a destra de Deus, e fique aqui até que eu destrua seus inimigos, aqueles que te mataram, os bíblias legalistas, o sistema religioso, farisaico, fazendo deles um banco de ouro para descanso dos seus pés. Sabe o que é que Deus vai fazer com o sistema religioso que matou ele? Vai transformar eles, vai alquimizar eles num banco para descanso dos seus pés. Que lindo! E ele fez isso já em 70. 500 judeus crucificados por dia. Já foi lá que ele começou o seu juízo. Anos depois dessas palavras de Paulo. Aí Paulo diz assim: estas passagens bíblicas não são para os anjos. Essa passagem que eu acabei de citar do Salmo 110, senta aqui na minha direita até eu destruir teus inimigos, essa passagem não é para os anjos, nem para suas emanações. Como vocês sabem, os anjos são apenas espíritos do Criador, daimons do bem, daimons do mal, são suas manifestações para servir os que hão de vencer o mundo e se salvarem. É o último versículo, versículo 14, aqui encerra aos Hebreus, Ivrim, capítulo 1. E antes de começar aos Hebreus, ou Ivrim, capítulo 2, entenda, ele está dizendo o seguinte: essa passagem aqui, do Salmo 110, assim como todas essas passagens, não são para os anjos. Toda a primeira Bíblia fala de Jesus, escreva aí. Toda a primeira Bíblia aponta para Jesus, aponta para a graça. Por isso que nós chamamos eles de Bíblias. Por isso que nós chamamos a lei de Bíblia. Por isso que nós falamos que Jesus é maior do que a Bíblia. Por isso que nós não somos bibliólatras nem legalistas. Por isso que o amor, Jesus, a graça está acima dos dogmas. Porque Jesus é maior do que tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Entenderam isso? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Aos Hebreus, Oivrim, capítulo 2. Essas passagens apontam para Cristo. E olha só que lamentável. Como sempre, o capítulo 2 não deveria ter sido subdividido. Quem para no 1 e não lê o 2, não entende o 1. Maldita a hora que eles subdividiram. Maldita a hora que os maçoretas, que os rabinos maçoréticos foram lá e porque o capítulo 2 vai dar o entendimento perfeito. Por isso que eu começo o capítulo 2 dizendo: essas passagens apontam para Cristo e não para os anjos. Aí Paulo diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que não sejamos enganados. Se a mensagem transmitida por anjos, olha só, já fez com que todos os desobedientes, do jeito que está na tua Bíblia você não vai entender, recebessem a devida punição, como vocês escaparão, vocês judeus, que negam Jesus como Messias, se negarem que essas passagens da primeira Bíblia falam de Cristo? E mesmo aqueles que dizem aceitar Jesus, como eu falei no grau 145, mas aceitaram um Jesus falso, paganizado, judaizado. O Jesus de Constantino, Lutero, Calvino, Seymour, Francis Comberg não é o Jesus original. Ele parece. Em metade do tempo ele é. Mas na outra metade ele não é. Ele é o anticristo.
Porque ele é o Deus do ego, do dinheiro, do ter, do ser, do poder. O Jesus verdadeiro é aquele que está acima de tudo, da própria Bíblia. É aquele que escreveu uma nova lei, isto é, uma nova Bíblia, que chamamos de Caris. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte para os hebreus. Se no tempo que Deus se manifestava em anjos. Você lembra de anjos? Com Abraão, com Jacó, patriarcas. Depois com Moisés, povo do Egito, tempo da lei. Depois com os juízes. Depois com os profetas e reis. Você lembra dos anjos? Vocês lembram de todas as aparições de anjos? Vocês lembram? Já naquele tempo, diz Paulo, os desobedientes receberam a devida punição. Isso com manifestações que vinham como um vento, assim, ó. Os profetas vinham como labareda de fogo, relâmpago. Agora imagina o avatar, o holograma, Jesus, a encarnação definitiva, o Salvador, o Criador feito carne que ficou aqui e deixou sua palavra aqui, o seu Espírito aqui. Por isso que ele diz assim, agora não tem mais como negar. É por isso que neste livro aos Hebreus, em Virrim, no capítulo 10, ele vai dizer assim, não tem mais perdão. Quem negar agora, não tem perdão. Porque agora não são anjos que vêm e que vão como vento. Agora veio e ficou. Ficou como oxigênio, como ar. Ficou como a atmosfera. Ficou sobre nós como é o Espírito. Que lindo. Cristo é a salvação. Ele foi o primeiro a anunciar com muitos sinais, maravilhas, milagres do seu Espírito perfeito. Porque era o Espírito perfeito dele que estava encarnado em Jesus. E muitas testemunhas confirmam o que ele fez, sinais, maravilhas, milagres, provando ser ele o ungido, o Cristo, o Messias, o Criador feito carne. Que lindo! Que lindo! Aqui nós encerramos por hoje. Amanhã, no próximo grau, encerraremos o capítulo 2 aos Hebreus e mais 3 ou 4 capítulos, iremos pelo menos até o capítulo 6. E até no máximo quarta-feira, todos os 13 capítulos originais de aos Hebreus. Depois vem Tiago, depois vem 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Vocês evoluíram hoje com os originais de Filemon e aos Hebreus? Notem que são muitas cartas sendo feitas, 2 por dia. Então talvez vocês não estejam colando todos os graus. Eu vi que muita gente não colou o grau de Titus ontem. Assistam todos, grau a grau. E para vocês não se perderem, tem os números aqui. Por isso que a gente coloca ali grau #283. Para que vocês colhem todos os graus. Depois tem uma Bíblia impressa no mês de maio, no encontro de São Paulo. Boa noite. Agora, as manifestações são com caridade. Se nos deixarem entrar, manifestamos a verdade dentro das sinagogas. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Deus será minha sorte, sai à tarde, vem à noite, e olha pro tão brilhante no céu, e as estrelas, pelos dentes, vão rasgando o véu, dizendo Deus é real, Deus é real, é real, é real, dizendo Deus é real.
Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel.